Olá, tudo bem, queridos, amados? Como é que vocês estão? Bom dia! Feliz terça-feira, hoje terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Angélica. Oi, Aninha, tudo bom? Que bom, que bom você aqui com a gente. Que bom, Angélica, você aqui com a gente. Muito bom, amados. Nessa terça-feira abençoada, feliz, alegre, próspera, cheia de boas notícias. Oi, Mari, tudo bom? Francisca, bom dia, queridos. Que bom vocês aqui. Márcia, Pedro. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja uma grande terça-feira na nossa vida, amados. Que seja uma terça-feira de alegria, de amor, paz, de vitória, de sucesso, de coisas boas acontecendo, de notícias boas chegando e que a gente olhe para as coisas que realmente importam. Não tire os olhos de Jesus, amados. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Continue firme, olhando para o Senhor. E amados, queridos, preciosos, hoje nós vamos falar sobre alguns versículos que a gente encontra lá em Colossenses. Colossenses 3, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 14. E o tema da nossa live hoje é Ame hoje, o amor fala. O amor é o elo perfeito. E é assim que a gente vai ver quantas vezes, né, amados, a gente subentende, não, aquela pessoa, claro que ela sabe que eu amo, mas às vezes a gente precisa expressar, que cada um entende de uma maneira, cada um entende de uma forma, e é tão bom, amados, quando a gente expressa esse amor. O amor cura, transforma, liberta, e Deus é amor. Vamos fazer a nossa oração antes, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, amém, Ana, obrigada, minha querida. Gabriela, Deus te abençoe também, querido. Obrigada. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. É uma honra para nós, Pai, ter a sua amorosa e gloriosa presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Pai, esse dia em suas mãos e descansamos na certeza da sua provisão, na certeza da paz que excede todo entendimento, na certeza, Pai, de que o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho para que a gente possa transbordar em amor, na certeza, Pai, que nós também vamos aprender com pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Nós agradecemos, Pai, e pedimos para que o Senhor continue protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Nós recebemos, Pai, a sua palavra no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Queremos, Pai, que o Senhor ouça não apenas o som dos nossos lábios, mas o som do nosso coração. E ajude-nos, Pai, ajude-nos a expressar amor, Pai, para as outras pessoas. Ajude, Pai, aqueles que estão com o coração endurecido, que fiquem com o coração, Pai, de carne, pronto, disposto a obedecer, disposto a transbordar em amor. Sabemos que o amor, Pai, muda todas as coisas, Pai, inclusive a nós mesmos. E nós pedimos, Pai, nesse dia, para que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue as pessoas como o Senhor as enxergue, para que a gente veja as coisas, as pessoas da forma como o Senhor vê. E ajude-nos, Pai, a sermos um canal do seu amor para as pessoas que cruzarem nosso caminho. Paizinho, nós chamamos, te louvamos e te bendizemos. Agradecemos pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Agradecemos pela sua bondade, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida. E que o seu favor esteja sempre presente, Pai. E que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Nós chamamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Rubi, precioso do seu Jesus, Jussara, Samara, Juliana. Que bom, queridos, que bom. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Ai, Paula, como assim? Terça-feira, 6 de maio, não tem feriadão essa semana, não tem feriadão tão cedo. Queridos, cada dia é uma alegria. Cada dia é um presente de Deus para cada um de nós. E nós precisamos amar, abraçar esse dia, amar esse dia com toda a nossa força, amados. Porque sim, tem bênçãos escondidas de Deus para cada dia nosso. Lembre-se sempre que Deus nos dá a porção para cada dia. Então, olhe ao redor, porque você vai encontrar. Às vezes estamos tão
obcecados, né? No sentido de ficar ali pensando num determinado assunto, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, que a gente não consegue enxergar o favor do Senhor, a gente não consegue enxergar aquele jardim todo colorido que Deus colocou na nossa vida, a gente não consegue enxergar cor nas coisas, porque estamos olhando demais para a falta, para aquilo que não tem, para aquilo que ainda não chegou, ou a gente acha que a gente precisa de uma determinada coisa, a gente fica olhando para aquilo ali de noite, noite e dia, e a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente está olhando muito para um lado, só vê tudo cinza, vê a falta. E o convite de Deus é para que você olhe, abra o seu olhar, abra, enxergue os horizontes, vejam os campos. Eles estão prontos para a colheita. A gente tem um versículo que fala sobre isso, o próprio Senhor Jesus nos ensinando, abra os olhos e veja os campos, eles estão prontos para a colheita. Veja os campos, eles estão prontos. Então olhe, veja, fala, Senhor, onde que eu posso olhar, enxergar esse campo na minha vida que está pronto para a colheita? Mas eu estou terceirizando tudo, eu estou colocando tudo na sua conta, Jesus depois, Jesus faz, Jesus isso, Jesus aquilo. Tem que ser assim. A gente pede uma coisa para Jesus, a gente quer que Ele faça exatamente do jeito que a gente quer. Mas lembre-se, amados, que Jesus, Ele enxerga as coisas todas na sua plenitude, o início, o meio e o fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele conhece toda a nossa história, toda a nossa vida. E Ele vai fazer do jeito que Ele sabe que é conveniente, que é adequado para todos nós. E pode ter certeza que Ele vai surpreender a sua vida e a minha também, a nossa vida, porque é assim que Ele faz. Ele faz infinitamente mais. Jesus sempre faz além. Jesus sempre entrega muito mais na nossa vida, amados. Mas lembre-se sempre que, acima de tudo, você deve buscar a presença do Senhor. Assim como Jesus nos ensinou, busque, pois, em primeiro lugar. Em Mateus 6,33 a gente encontra. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, muitas vezes a gente está correndo atrás de tudo, buscando atrás de tudo, mas a gente não está colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, busque o Senhor. Busque, colocando Deus no seu devido lugar na sua vida, em primeiro lugar. E assim todas as demais áreas vão sendo transformadas. E nós vamos ver hoje, lá em Colossenses 3, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 14, nós vamos ver qual que é o elo perfeito, assim como a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que desafio, né, amados? Para todos nós, todos os dias, desenvolvermos. Mas veja que presente. E nós temos, todas as vezes que nós temos um comando na Bíblia, a gente precisa entender que Deus já nos deu plena capacidade e habilidade para lidar com todos eles, para avançar exatamente assim, porque Ele já deu essa habilidade, essa capacidade para todos nós. Então, quando a gente recebe a palavra para a gente se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, a gente precisa entender que Deus já nos deu essa capacidade. É que muitas vezes a gente quer ficar no nosso antigo eu. Não, eu era assim, eu vou ser sempre assim, para sempre serei assim. Só que o convite de Deus aqui é para que tenha uma transformação. E o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando nessa transformação. Mas nós precisamos reconhecer tudo aquilo que a gente resiste, fica ali sufocando, oprimindo, não vai romper na nossa vida, amados. Para que tenha um rompimento, a gente precisa deixar vir a superfície. Para de resistir, eu sou assim, não. Respira, fala, Senhor, eu quero ser como o Senhor me criou, me planejou para ser. E deixa vir a superfície. E saiba, amados, que nós vamos aprender na prática. Porque na teoria, dentro da nossa casa, fechados, é muito fácil a gente entender que não, eu já tenho compaixão, já tenho bondade, humildade, mansidão, paciência. Mas Deus vai colocar pessoas na nossa vida, sim,
para que na prática a gente evolua, a gente aprenda, para que na prática a gente fale, meu Deus, o Senhor colocou essa pessoa na minha vida. E eu já estou entendendo aqui por quê. Porque é um desafio ter paciência com ela. É um desafio ter compaixão. É um desafio ter mansidão com essa pessoa. Só que veja, amados, que é uma ótima oportunidade para você desenvolver o que Deus está dizendo, que é para todos nós desenvolvermos. E pense, meu Deus, eu vou olhar essa pessoa, essa oportunidade do Senhor, como uma grande bênção na minha vida. E eu vou conseguir, vai ser um desafio, eu vou conseguir ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência com essa pessoa. Eu vou pegar pela mão e eu vou conseguir ser assim como o Senhor está me pedindo para ser. E pode ter certeza, amados, sempre vai ter alguém que a gente vai achar, e essa pessoa vai ser resolvida da sua vida. Daqui a pouco você vai pensar, ai meu Deus, lá vem outro desafio. E assim a gente vai aprofundando cada vez mais, amados, a nossa vida com o Senhor, tudo que o Senhor está pedindo para a gente ser, porque Jesus nos diz que nós somos sal da luz do mundo, sal da terra, então nós precisamos ser assim como Jesus diz que nós somos, porque nós somos, a gente precisa receber, entender e transbordar o amor de Jesus, porque o amor de Deus, amados, quando a gente transborda do amor de Deus, naturalmente nós vamos desenvolvendo mais profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas seja paciente, amados, não só com as outras pessoas, mas também com você mesmo. Porque nós queremos andar dessa forma, queremos, mas muitas vezes ao longo do dia algo acontece e sai fora ali do que você achou que tinha controle, achou que seria do jeito que você seria, do jeito que seria da forma como você planejou. E às vezes ali no momento ali de impulso, a sua reação é diferente da que você gostaria que fosse. Mas muitas vezes as pessoas se culpam demais, se machucam demais. Ficam sempre ali pisando em ovos, com tudo, inclusive no relacionamento com Deus. Deus nos chama para mergulhar em profundidade, amados. Isso inclui errar. E isso inclui a gente ser gentil com a gente mesmo quando a gente erra. Abraçar aquele momento. Se abraçar, falar, Senhor, eu quero fazer melhor da próxima vez. Eu sei que eu posso fazer melhor da próxima vez com a sua bondade. Eu não vou ficar aqui me culpando, me machucando, me ferindo com as próprias mãos, prostrada aqui, arrasada, arrebentada, porque eu tive algo ali, uma reação por impulso e de repente não fui gentil como o Senhor gostaria que eu fosse, eu não fui manso como o Senhor gostaria que eu fosse, eu não fui humilde, não tive a paciência que o Senhor gostaria que eu tivesse, mas eu estou aprendendo, eu quero aprender. E sabe, amados, quando a gente detecta que a nossa reação não foi da maneira esperada, isso já é um motivo para celebrar. Pode ter certeza que coisa dura é quando a mente está cauterizada a ponto de nem perceber as coisas que eu andou falando e fazendo. Então, se você percebe, se você nota, comemore, celebre, agradeça a Deus. Fala, Senhor, obrigada, porque minha mente não está cauterizada, então eu posso enxergar onde que eu posso melhorar, onde que eu posso evoluir. E eu abraço essa jornada de evolução diária, porque todos os dias, amados, pode ter certeza, pode observar como vai ser seu dia hoje, como Deus vai colocar pessoas, situações, para que você aprofunde a sua fé, aprofunde a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia. Não tem a menor dúvida disso, amados. E também a gente vê aqui no versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. O amor é o elo perfeito. E o convite da live hoje, amados, também é para que você ame e demonstre esse amor. Às vezes tem pessoas perto de nós que a gente subentende que ela entende que a gente ama. Não, claro que aquela pessoa está subentendido que eu amo, porque afinal de contas eu faço isso, eu faço aquilo outro para aquela pessoa. Mas o amor, a linguagem de amor daquela pessoa é diferente. A gente precisa entender qual que é daquela pessoa e às vezes expressar eu te amo, falar com todas as letras, eu te amo para aquela pessoa, salva. Um eu te amo muitas vezes salva a vida daquela pessoa, amados. Aquela pessoa de repente está se sentindo infeliz, sozinha, sem amor nenhum. Ela não conhece ainda o amor de Deus.
e você falar para ela e ela às vezes ela tá ali querendo alguma coisa de você e você fala, não, mas é claro, eu faço isso, eu faço aquilo por você, mas às vezes é aquele eu te amo, você seja escrito, seja falado, mas você externar isso, você expressar o seu amor para aquela pessoa falando eu te amo, você é importante para mim, você é importante na minha vida, eu amo você, eu amo tudo que você faz por mim. Eu amo ter você na minha vida. Eu te amo, eu amo ter você na minha vida. Amados, isso transforma uma vida, isso salva uma vida. Então aproveite para amar hoje. Pense qual foi a última vez que você falou para as pessoas que estão perto de você, eu te amo, você é importante para mim, que você validou aquela pessoa, que você demonstrou para ela o quanto que ela é importante na sua vida. Assim também você vai demonstrar o amor de Jesus na vida dessa pessoa, amados. Eu te amo, você é importante para mim. Eu amo ter você na minha vida, é importante para mim ter você na minha vida, eu aprendo muito com você. Eu sou grato por tudo que você me ensinou, eu aprendi muito com você. Eu quero dizer hoje que você é importante, que você fez a diferença na minha vida. Sim, você fez, você faz a diferença na minha vida. E isso muda completamente tudo, amados, tudo. Não somos dependentes de validação de terceiros. Sim, em primeiro lugar, validação do nosso Deus. Mas a gente não pode achar, amados, que todos estão no mesmo ponto que a gente na nossa jornada espiritual. E nós somos seres humanos, e humanos se conectam de várias formas, entre elas o amor. O amor que é o elo perfeito. Então a gente não pode negligenciar como se pessoas não fossem importantes. Sim, pessoas são muito importantes e uma pessoa importa muito. Ah, mas ela não tem a mesma fé que eu. Ah, mas ela não acredita em Jesus. Ah, mas ela não sei o quê. Se você for rude, se você for duro, se você for grosseiro, grosseira, se você ficar ali enfiando Jesus goela abaixo dessa pessoa, aí mesmo que ela nunca vai enxergar Jesus como Jesus realmente é, porque Jesus não é assim. Então, quando a gente transmite esse amor, ah, mas ele não é isso, mas tira esse mais, enxerga aquele ser humano. Essa pessoa foi importante para mim em algum momento, essa pessoa é importante para mim, eu aprendi com aquela pessoa. Então, vou externar isso, eu vou dizer para ela que eu amo, que eu amei, que ela foi importante. E às vezes essa pessoa está num momento de muita dor, amados, muita dor. E o fato de você falar eu te amo para ela, muda o dia dela, muda a vida dela. O amor é o elo perfeito. E às vezes a gente se pergunta, mas parece que não estou conseguindo me conectar nem com essa pessoa, nem com ninguém. Olhe para dentro de você. Veja realmente, se você está amando as pessoas ao seu redor. Se você está se amando e também amando as pessoas ao seu redor. Às vezes as pessoas ficam fazendo tudo para os outros, mas elas esquecem delas. Não fazem nada para elas, nada. Sempre priorizam tudo e todos. E ela vai ficando ali por último. Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Então veja, nós vemos primeiro Deus, primeiríssimo lugar na nossa vida. Deus derrama na nossa vida e nós, consequentemente, derramamos na vida das outras pessoas. Que quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente cuida da nossa própria vida, mais a gente consegue transbordar na vida das outras pessoas. Então eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Então eu vou levar o meu amor cada vez mais para que eu possa amar os outros dessa forma, sem olhar, não, mas os erros daquela pessoa. Quem não erra, gente? Quem não erra? Amados, todos nós erramos, nós somos seres humanos. Mas a gente parece que pega aquele erro daquela pessoa e aí tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos que a pessoa cometeu isso. A pessoa está lá na frente da vida dela e de repente nós encontramos com ela e de alguma forma a gente faz questão de esfregar aquilo ali na cara daquela pessoa. Não, ela já superou aquilo, né? E aquilo lá que você fez, e o fulano, e aquela fulana, não sei o que. A pessoa já não está nem pensando mais nisso, amados. Não é desagradável quando fazem isso com a gente? Fazem questão de esfregar um erro nosso na nossa cara. Você tá sem ver aquela pessoa, então você encontra aquela pessoa frequentemente e todas as vezes que você encontra aquela pessoa faz questão de esfregar na sua cara aquele erro cometido. Isso não é amor, isso não é transbordar em amor. E a gente precisa ter misericórdia, compaixão por essa pessoa e entender que ela não tá
na mesma jornada espiritual que você, ela não está no mesmo ponto de evolução espiritual que você está. E se isso te incomoda, converse com essa pessoa sobre isso. Às vezes a gente fala, não, isso é óbvio que isso incomoda. Às vezes não é. E o óbvio precisa ser dito. Aquela pedra grande, gigante, a gente já sabe como é que ela é, já sabe que tá vindo, a gente já tá vendo aquilo ali. Mas aquelas pedrinhas diárias, é nessa que a gente tropeça, amados. Porque a gente está olhando só para lá, mas a gente também precisa olhar para as pedrinhas diárias. É óbvio, mas aquela pessoa na cabeça dela não é óbvio. Então você precisa falar, você precisa externar isso. E isso também é uma forma de amar, amados. Você falar para aquela pessoa, falar que algo que ela faz te incomoda, ter essa conversa sincera com ela. Todas as vezes que você toca nesse assunto, eu me sinto assim. Isso é uma forma de amar, amados. Porque você está mostrando para aquela pessoa algo que ela não sabia, algo que ela não fazia ideia. Porque afinal de contas ela é ha-ha-ha, afinal de contas ela acha que tudo é na base da brincadeira, então você não vai se ofender com essa brincadeira, mas a Bíblia fala que Jesus nos ensina, né, na Bíblia, nós aprendemos que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, assim que Jesus nos ensina, amados. Então, o que a boca anda falando? Então, o coração daquela pessoa está cheio disso, então ela não faz ideia. Então, a partir da sua mansidão, da sua paciência, da sua habilidade de explicar para aquela pessoa como você se sente, isso é você transbordar em amor. E você mostrar para aquela pessoa que, de repente, o que ela anda falando é aquilo que está cheio no coração dela, aquilo não é uma brincadeirinha, é aquilo que aquela pessoa realmente é. E a gente vai todos os dias, amados, todos os dias aprendendo com Jesus. Fala, Senhor, eu vou me revestir do elo perfeito que o Senhor me ensina na sua palavra, que é o amor. É desafiador? É muito desafiador. Mas não é bom quando a gente supera, quando a gente consegue ter uma conversa assim com alguém, quando a gente consegue dizer para aquela pessoa, eu te amo. Tem gente que fala eu te amo para todo mundo, amados. Fala isso, a pessoa encontra todo mundo e fala eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas para os de casa ela não fala. Porque, afinal de contas, parece óbvio. O óbvio precisa ser dito. Não fala para a família, não fala para os de casa, para aqueles que convivem com ela de noite, de dia. Fala para todo mundo. Agora, para aqueles que estão perto dela, ela não fala eu te amo. Experimente nesse dia, amados. Começar a falar eu te amo para as pessoas. Experimente nesse dia exercer o seu amor. O amor, muitas vezes, é exercido de várias formas, mas a gente precisa entender que tem muitas pessoas que precisam ouvir assim claramente. Então experimente transbordar em amor e validar e dizer para essas pessoas que estão ao seu redor o quanto que elas são importantes para você, o quanto que elas fazem a diferença na sua vida, o quanto que você aprende com elas. E diga, eu te amo, você é importante para mim. E você vai ver, amados, a leveza que esse gesto vai trazer para a sua vida. A leveza que você vai ganhar ao longo dos seus dias, quando você começar a demonstrar, transbordar esse amor, falando, dizendo, colocando para fora, eu te amo. Não é muito bom quando a gente tem alguém na nossa vida que é assim, que a pessoa subentende que você ama, que ela ama você, que você recebe esse amor, mas um belo dia aquela pessoa resolve escrever para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito. Não é muito bom? Agora imagine também ao contrário, você também fazendo isso para alguém, olha, eu te amo, você é importante para mim, você é importante na minha vida. Eu amo a sua vida, eu amo as coisas que você faz, eu admiro você. Como isso é importante, amados. E isso, com certeza, faz com que a gente aumente o nosso elo perfeito, que é o amor. Então, o convite da live hoje é para que você tenha esse elo perfeito de amor, para que você tire os olhos do óbvio e comece a colocar para fora. Qual foi a última vez que você falou, de repente, para sua mãe, para o seu pai, para algum familiar seu, para o filho, filha, para algum amigo que fez uma grande diferença e faz uma grande diferença na sua vida? Qual foi a última vez que você falou com essa pessoa? E lembre-se, amado, a gente precisa viver a nossa vida hoje, porque a gente fica deixando tudo para depois. Não, mas depois eu digo para essa pessoa que eu amo. Não, amanhã eu digo para ela. Não, sexta-feira, no final de semana eu digo.
Mas fale hoje, porque o hoje é o tudo que nós temos, amados. Jesus diz para a gente não se preocupar com amanhã. Na oração que Jesus nos ensinou, que carinhosamente nós chamamos de Pai Nosso, ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos uma porção perfeita para hoje, para esse dia de hoje. Então hoje é hoje. Então diga hoje para essas pessoas o quanto que elas são importantes, o quanto que você ama essas pessoas. E veja também que Jesus vai colocar outras pessoas na nossa vida para que a gente possa desenvolver compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E a gente vai aprendendo. Todo mundo que cruza o nosso caminho, amados, nós podemos ensinar algo, nós também, pode ter certeza disso, por mais simples que pareça, também vamos aprender alguma coisa com essa pessoa. Seja na internet, seja presencialmente, seja pelo WhatsApp, nós sempre temos oportunidade de aprender com as pessoas que Jesus coloca ao longo do nosso dia, na nossa vida. Meus amados, queridos, preciosos, depois se vocês quiserem refletir nessa palavra, está em Colossenses 3, do versículo 12 até o versículo 14. Se você tem essa dificuldade de dizer o quanto que você ama essas pessoas, peça ajuda para Deus, fala, Deus, me ajuda a colocar isso para fora e falar para aquela pessoa que eu amo, que ela é importante para mim. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar, porque Deus é amor. E ande em amor, assim como Jesus nos ensina, ande em amor. Ande em amor, sem ficar olhando o erro, o defeito, o isso, o aquilo outro, mas aquela pessoa cheia de defeitos. Amados, todos nós estamos aqui numa jornada de aperfeiçoamento, todos hoje. Fala, Jesus, meu Deus, eu hoje falei, não, eu vou fazer assim, vou ficar pianinho aqui, meu Jesus, vou fazer tudo dessa forma, e daqui a pouco eu estava ali sem paciência com alguém. Daqui a pouco eu estava ali fazendo dessa forma. Daqui a pouco eu estava ali, eu falei, olha lá aquela pessoa ali cheia de defeitos. Olha para você que com certeza vai encontrar muitos. E entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor me chamou para ser. Então te entrego tudo, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, mas vamos olhar para dentro também, que com certeza tem muitas coisas a serem desenvolvidas, aprimoradas dentro de nós. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, ao vivo. Obrigada a vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu vou dizer hoje também, Jesus te ama e eu também te amo. Eu te amo. Amo cada um de vocês que assiste a live todos os dias, ao vivo, que assiste a live depois, que acompanha as orações, os versículos, as mensagens do Deus Diz. Eu amo muito cada um de vocês. Eu te amo. E muito obrigada por tudo, amados. Vocês são muito importantes na minha vida. Muito mesmo. Eu quero que vocês saibam disso, que vem do mais profundo do meu coração para cada um de vocês. Que eu amo vocês. E vocês são muito importantes para mim, muito importantes na minha jornada com o nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que Deus os abençoe poderosamente. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Angélica. Eu também te amo. Antônia, Diogo, Kathleen, Ana. Amém, minha querida, obrigada. Glória a Deus. Amém, minha querida, obrigada. Maria, Léo, Girleane, Nai, Diogo, Leila, Fábio, Darliel, Anne, Rômulo, Joelma, Vera, tudo bem, Vera? André, sem esse Insta, Yara, Carlos, Vani, Graciele, Felipe, Leandro, Marcelo, Chris Beer, Roberto, Eliana, Joyce, Daniela, Ana, Devi, Salomé, Andréia, Francisco, Simone, Cíntia, Josh. Um beijo para todos, queridos, e até amanhã, em nome de Jesus.